Graça e paz, minhas irmãs. Eu não consegui falar com todas, né? Mas um abraço aí, bem apertado para cada uma de vocês. É uma alegria para nós estarmos aqui. Somos gratas também pelas reuniões que nós temos tido nas Assembleias das Irmãs, por esse serviço maravilhoso e que realmente tem alcançado o resultado. O resultado, ele aparece dentro do nosso lar. O nosso lar é uma miniatura, da vida da igreja e vai se expandindo, por toda a igreja. Isso tem sido uma bênção. Nós vamos aqui estar desfrutando dessa porção da palavra. O Senhor quer trazer algo forte aos nossos corações. Eu não conheço o coração das irmãs, mas o nosso Senhor conhece o coração de cada uma. O Senhor sabe da necessidade de cada uma. E que o Senhor encontre um canal livre, sabe, irmãs, para falar o seu coração. Assim como Ele falou muito ao meu coração com essa palavra. Às vezes você pode ouvir alguma coisa que hoje, que de repente não é a sua experiência. Ou vai ouvir muitas coisas que batem de encontro com a sua experiência. Mesmo se não for a sua experiência, considere atentamente. Porque o Senhor vai colocar alguém na sua vida para você estar cuidando, ou já colocou. E o Senhor vai te fazer lembrar daquilo que você ouviu, para você estar ajudando outras. Essa palavra ela veio me cortando muito. É uma palavra que nos confronta. Toda palavra de Deus nos confronta, Ela vem realmente contra aquilo que a gente pensa, contra aquilo que a gente quer. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor é para nos aperfeiçoar, para nos conformar a Ele. Louvado seja o Senhor, que nós podemos estar aqui hoje ouvindo essa palavra. E se você ouvir alguma coisa que você já ouviu, esvazia seu coração. O Senhor quer falar novamente. O Senhor sempre insiste conosco, porque nós estamos num processo. E às vezes a gente é teimosa com alguma coisa. E o Senhor tem que insistir. O Senhor tem que falar. Então o Senhor quer falar aos nossos corações. Vamos abrir as nossas escrituras lá em Hebreus. Que o Senhor seja o centro dessa comunhão. Tudo que for falado aqui, irmãs, o Senhor quer nos tirar dos extremos. Não quer que sejamos nem além, nem aquém. Mas quer nos levar para um equilíbrio. Quer nos levar para Ele. Ele é o centro de todas as coisas. Então que possamos realmente esvaziar tudo aquilo que a gente já ouviu, que já sabe, que já entende, E abrir o nosso coração para o Senhor. Porque como eu disse, Ele é o único que está aqui e que conhece o seu coração. Louvado seja o Senhor. Eu quero começar com Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Louvado seja o Senhor. Como o Renato abriu aqui e falou, o Senhor, Ele foi colocado acima dos anjos. Nós sabemos da história, de Lúcifer. Ele era um anjo e ele quis se colocar acima. Mas o nosso Senhor, sendo Deus, Ele se esvaziou disso. E Ele se humilhou e tomou a forma de homem. E por isso o Senhor o colocou acima de todas as coisas. Ele veio aqui, obedeceu ao Senhor e nos resgatou. Ele pagou um preço para que cada uma de nós estivéssemos aqui e pudéssemos gozar de vida e liberdade em Cristo. E o nome dele está acima de todo nome. E ele está acima de tudo e de todos. O livro de Hebreus fala, da pessoa de Cristo e da centralidade de Cristo. E por causa dessa obra que Ele fez por nós, a gente pula lá para o capítulo 2, o versículo 1.
É por esta razão que importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. É por esta razão. O Senhor pagou um alto preço por nós. E hoje Ele está sentado à destra da majestade de Deus. Louvado seja o Senhor. E importa que nos apeguemos. A gente é muito pegajosa, né? A gente se apega a filhos, a gente se apega a marido, a gente se apega aos pais, a gente se apega até a coisas. Mas importa que nos apeguemos com firmeza nas verdades ouvidas. Nós lembramos lá do Monte da Transfiguração, né? Que o Senhor, Pedro, né? Pedro, João, se eu não me engano, o Tiago, eles estavam ali com o Senhor e apareceu lá. Eles tiveram uma visão, né? De Elias, né? De Moisés e o Senhor. E Pedro logo falou: quer que eu prepare aqui uma tenda para vocês? Na mesma hora, uma nuvem cobriu e ouviu-se uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, a ele ouvir. Então os nossos ouvidos têm que estar atentos ao Senhor, à palavra do Senhor. Por isso nós precisamos nos apegar a essas verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Às vezes a gente não percebe o desvio. Ele começa bem devagarinho. Quando você vai ver, você está longe. O seu pensamento, o seu entendimento já foi corrompido e ele está longe do propósito de Deus. O Senhor nos criou com um propósito. Nós temos estudado, as irmãs têm estudado isso, que a mulher foi criada com um propósito definido, homem e mulher, para glorificar a Deus, para expressar o Senhor. É para isso que nós estamos aqui. Não tem outra coisa. A gente não está aqui para ter uma boa profissão, para ter filhos, ter netos. É muito bom tudo isso, faz parte, o Senhor nos concedeu isso. Isso é uma alegria, porque Ele nos abençoou. Lá em Gênesis Ele falou, Ele abençoou, criou homem e mulher e os abençoou e disse: sede fecundos. Então, mas não é para uma satisfação própria, é isso que eu estou querendo dizer, né? Para uma conquista própria, mas é para expressar o Senhor, é para glorificar o nome do Senhor, porque toda honra e toda glória é dele. Nós cantamos aqui, né? Queremos o teu nome engrandecer. Que o nome do Senhor seja engrandecido nas nossas vidas. Aqui é muito bom, a esfera é propícia, mas que o nome dele seja engrandecido na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, no seu lar. Engrandeça o nome do Senhor no seu lar. Que o seu esposo, seus filhos, que os seus pais vejam o Senhor em você e que você engrandeça o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Aqui no versículo 3, na parte inicial, ele diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Irmãos, o inimigo ele foi julgado. Ele e os anjos que o seguiram foram julgados por causa da desobediência, por causa da rebeldia. E o Senhor, Ele fez essa obra maravilhosa para nos alcançar. Como escaparemos nós se nós negligenciarmos essa salvação? Nós não podemos viver aqui, sabe? A vida está passando, vamos viver, né? Vamos curtir a vida. Não dá para ser assim. Eu reforço, irmãs, o que eu estou falando aqui não é algo extremista e radical. Nem além, nem a quem. Lembra sempre disso, quando vocês ouvirem. Mas o equilíbrio, né? Porque senão a gente não pode ser feliz, a gente não pode fazer isso, a gente vai virar um robô. Não é nada disso. Mas é um equilíbrio em Cristo. E nunca perder o foco. O foco aqui é
glorificar ao Senhor. Nós estamos sendo transformados e conformados à imagem de Cristo. O Senhor não se esquece disso em momento nenhum. Tudo que acontece com você é para essa finalidade. Às vezes a gente não entende por que está passando, por que está sendo disciplinada, por que tem que ficar quieta, por que tem que se aquietar, né? Porque não, como a gente ouve não, né? Do Senhor, através dos irmãos, às vezes a gente não entende. Mas aí o Senhor insiste, porque tudo tem um objetivo. Nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Irmãos, o Senhor fala, vós que sois maus. A gente não acha que é mau. Você acha que você é má? A gente pode até responder aqui diante dessa palavra, não, eu sei que eu sou. Mas a nossa atitude, o nosso comportamento, a gente não se acha mal. Mas louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor veio habitar dentro de cada uma de nós. Bom só tem um, e é Ele. E o bom está dentro de você. O bom está dentro de você. O bom está dentro de mim. Então tem como viver por essa vida e não viver por mim mesma. Porque o maior problema que nós temos é nós mesmos. Tem um inimigo aí que ele aproveita as brechas. Mas o maior problema somos nós mesmos. Que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração nessa manhã. Então, que nós nos apeguemos à palavra de Deus, às verdades ouvidas. Eu quero ler um trecho aqui de um livro da autora Nancy DeMons, e fala assim: desde a queda, Satanás usa a mentira para ganhar o nosso afeto, influenciar nossas escolhas e destruir nossas vidas. Todo o problema que temos nesse mundo é resultado do engano, acreditar em algo que simplesmente não é verdade. E a gente vê isso lá em Gênesis, né? Naquele diálogo entre a serpente e Eva. O inimigo ele ganhou o afeto dela, chamou a atenção dela e fez ela olhar para aquela árvore de maneira diferente. Aí ela ficou interessada, né? Era boa de se ver, desejável para dar conhecimento. E ele sempre colocando as dúvidas e as mentiras dele. O objetivo nosso hoje aqui é nos apegar às verdades ouvidas. Vamos falar de muita coisa negativa, mas lembre-se, nos apegar às verdades ouvidas. Amém. E combater as mentiras com as verdades. Não vamos colocar a culpa toda nele, tá? Muita coisa origina em nós, ele só alimenta. O veneno dele está aqui. Mas o nosso espírito foi vivificado, aleluia. Amém. E a nossa carne, ela tem que ser mortificada todos os dias, porque o Senhor encravou ela na cruz. Então nós queremos que os nossos olhos sejam abertos. Nós precisamos da palavra de Deus. Lembra do Senhor? Ele foi levado ao deserto para ser tentado, né? Vamos abrir Mateus 4:1, tá? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele sempre vem com uma duvidazinha, né? Se és filho de Deus, colocando dúvida na sua paternidade, colocando dúvida naquilo que Deus é para você. Deus é o nosso Pai. Nós somos filhas de Deus. Mas o Senhor respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãs, o Senhor estava cheio da palavra. Não tem como combater uma mentira sem estar cheio da verdade. A mentira é uma pessoa, é o Satanás. Mas a verdade é uma pessoa também, é Jesus Cristo. E Ele deixou isso aqui, para nós, nosso manual de vida. Nós precisamos estar constituídas da palavra. Não tem como resistir ao diabo.
se não estivermos cheias do Espírito Santo, cheias da palavra do Senhor, orando e vigiando a todo tempo. É só isso. Parece que é fácil, né? Mas existe um negar-se, né, para buscar o Senhor. O dia mal vem, a gente nunca sabe quando vai ser. Às vezes você acorda, estava tudo bem. Aí você acorda, começa assim, a desanda, aconteceu um monte de coisa que você fica, né? Mas se você está cheio, você vai sofrer? Vai? Vai ficar com dificuldade? Vai. O Senhor não disse que estaríamos livres de nada disso, de nenhuma aflição. Mas corre. Você tem para onde correr. Corre para o Senhor. Mas tem que estar, todo dia. Isso aqui é comida. Você é obrigado a tomar café da manhã, almoçar, jantar? Não, você faz isso naturalmente, seu corpo pede. Você precisa. As irmãs cuidaram aquilo com o maior carinho, para a gente se alimentar, ficar aqui tranquilinha, a barriga de ninguém está roncando, e a gente pode ficar aqui até a hora do almoço, não é assim? Isso aqui é comida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. E não, sabe, quando a gente está doente, é ruim comer, tem que forçar. Então, se força. Não tem problema nenhum com isso. A gente precisa ter consciência da nossa dificuldade, pedir ajuda, mas fazer. Porque se ficar doente e não se alimentar, é complicado. A Lídia essa semana estava com o Estevinho e o esposo doente. Estava lá forçando, come um pouquinho, aí come um pouquinho aqui. Daqui a 10 minutos, tenta mais um pouquinho. Né? Você não vai forçar, mas você vai forçar, que eu digo assim, obrigar a ponto de não dar certo, né? Mas você vai ali aos pouquinhos. E graças a Deus, né? Está todo mundo recuperado da saúde. É assim. Então, se a gente não tem vontade, a gente precisa entender que a gente está colocando a nossa vontade em outras coisas. E essas coisas estão tomando lugar. E tirando, sabe? Você está comendo outras coisas. Já viu? Você está com fome, aí vai lá e come um doce. Tira o apetite, o açúcar faz isso. Mas você não se alimentou. Daqui a pouco vai de novo, aí come de novo, aí daqui a pouco de novo, e come de novo, e isso aí vai dar problema de saúde, né? Então, irmãs, é a mesma coisa. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus. E esse aqui você pode comer muito. Não vai ficar obesa, não vai passar mal, não vai ser indigesto, tá? Tem umas palavras que são duras, né? Desce até como parece uma comida ruim. Tipo essa aqui. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Essa palavra desce meio... mas desce. E quando entra, faz bem. Não vai te fazer mal. Então vamos nos alimentar da palavra de Deus. Vamos nos encher da palavra de Deus. As irmãs me perdoem, né? Ficar assim repetindo. Mas a gente precisa repetir as verdades. Para inculcar. Né? Não foi assim que foi ensinado lá no Antigo Testamento? Fala para os seus filhos, para inculcar, fala dia, fala noite, fala dentro de casa, fora de casa, fala. Então, essa palavra precisa entranhar em nós, sabe? É igual café com leite, misturou, não tem como separar. Então, vamos continuar aqui. Jesus, parei no 5. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Legal, né? O Senhor respondeu ele com a palavra. Ele falou: é assim? Está pensando que vai ficar fácil para você? Então eu vou usar a palavra. Isso aqui está em Salmo 91. O inimigo usou a palavra para tentar o Senhor. Então, irmãs, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente ouve. Às vezes a gente ouve muita coisa, muita mensagem em YouTube, mensagem até cristãs. Tem muito coach por aí, né? Mas a interpretação dele é aquela. Cuidado com o que você ouve. Né? Parece que é verdade. Mas vai conferir na palavra de Deus. Nesse caso aqui, o diabo falou uma verdade, né? Mas a intenção dele é sempre enganar. Ele citou a palavra de Deus. Mas o Senhor respondeu para ele: também está escrito. Eu não terminei de ler, né?
Tudo. Vou ler de novo. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: chega dessa conversa, te dá uma ordem e vai. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E o inimigo se retirou. Então, irmãs, esse é o nosso exemplo. O Senhor, ele combateu a mentira, o engano, a tentação com a palavra de Deus. E o diabo, ele é terrível, né? O inimigo, ele é terrível. Ele tentou até mesmo usar a palavra de Deus para conseguir o que ele queria. Mas nós precisamos estar arraigadas, firmadas, convictas, certas, cheias da palavra de Deus, para que realmente, vençamos isso. Porque é em Cristo, irmãs, não é em nós mesmos. Não vai acontecer, sabe? Se você leva uma vida, se eu levo uma vida assim, a vida é corrida, né? A gente tem tantos afazeres, e vai passando, e a gente não debruça na palavra. Irmão, não vai acontecer uma mágica de vir a situação e brilhou um versículo aqui. O Senhor vai te fazer lembrar. Mas você leu? Você não leu, você vai lembrar de quê? Então, a gente precisa estar debruçada na palavra de Deus. 2 Coríntios 11, 3, fala assim, mas alguns aqui eu já vou ler direto, tá? Para a gente ganhar tempo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. E 1 Timóteo 2,14 fala que Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. É muito importante a gente sempre lembrar disso. É desconfortante, mas é isso mesmo. Foi por meio da mulher. A mulher foi enganada. Irmãs, nós temos muitas virtudes, muitas qualidades, mas nós temos pontos fracos. E o inimigo ataca nos nossos pontos fracos. E é aí que ele vem atacar. Ele quer nos tirar da pureza e da simplicidade devidas a Cristo. Ele quer que caiamos em transgressão. E quando a gente cai, a gente leva outro. Porque foi o que aconteceu. Eva caiu e deu para o seu esposo. E hoje, a humanidade colhe o resultado de tudo isso. Mas louvado seja o Senhor por Jesus Cristo nosso Senhor. É aquele que começou a boa obra e Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É as verdades que nós temos que nos agarrar. O inimigo, ele ataca o tempo todo a nossa mente. Então a gente precisa ter a mente de Cristo. A gente precisa estar constituída do Senhor, da sua palavra. Ele vai atacar algumas verdades. A primeira é Deus. Porque ele queria ser, Deus. Então ele ataca a verdade sobre Deus. Ele ataca a verdade sobre nós mesmos. E ele ataca a verdade sobre o pecado. Esses são os principais. E quando ele ataca e ganha, nesse ataque ele ganha vantagem, aí ele vai atacar todo o resto. Ele vai atacar suas prioridades, os seus relacionamentos, tudo ele vai atacar. Então a gente precisa estar vigiando, E eu gostaria de tocar em alguns pontos e eu vou falar uma mentira e depois eu vou falar uma verdade. Foi o versículo que eu me lembrei e eu tenho certeza que quando eu falar, você vai lembrar de alguma palavra aí para combater essa mentira. Algumas podem ir de encontro com o que você vive, outras não. Tem muita coisa que eu vou falar aqui, irmãos, que nós não falamos conscientemente com a nossa boca, nós não profetizamos. Por exemplo, Deus não me ama. Alguém fala isso aí? Não.
Mas às vezes tem comportamento, atitude, que você está demonstrando isso. Deus é de confiança? É. Mas alguém vai falar que Deus não é de confiança? Ninguém vai falar. Nós somos filhos de Deus. Mas às vezes o seu comportamento, a sua atitude demonstra que você não confia em Deus. Então, são coisas sutis. Eu quero falar, por exemplo, raiva, né? Desse sentimento raiva. A gente sempre ouve falar e às vezes até pensa, né? Eu não posso guardar isso aqui dentro de mim. Não vou explodir. Eu preciso expressar os meus sentimentos. Irmão, isso é mentira. Não acredita nisso. A verdade, na palavra Efésios 4:26, fala: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, irar não é pecado. Mas o que você vai fazer com isso? Corre para o Senhor. Resolve esse problema. Vai diante do Senhor. Se acalma. Se aquieta. Porque tem coisa que dá raiva. Mas corre para aquele que pode sumir com esse sentimento. Porque o que você vai fazer depois é que é o pecado. Entendeu? A atitude que você vai tomar depois, você pode pecar contra o Senhor e contra o outro. Então corre para o Senhor. Outro sentimento, outra atitude nossa de irresponsabilidade. O inimigo quer dizer que nós não somos disfuncionais. Nós não temos função, né? Ou porque, eu já fiz tanta coisa, né? Agora eu estou aqui, eu vou ficar quietinha aqui, né? Esse povo é muito santo, não vou fazer nada não. Vou ficar quieta aqui porque eu não tenho função. Ou então porque eu servi, fiz alguma coisa e eu fui magoada, eu fui ofendida, eu não fui compreendida naquilo que eu estava fazendo. E aí, porque você foi ferida, você se recolhe. Poxa, eu não faço nada certo. Ou então, até mesmo dentro do seu relacionamento. Eu costumo dizer, às vezes, assim, meu marido fala assim: isso aqui, minha filha, você tem que fazer assim. Tá bom. Aí acontece a situação, eu faço assim, ele diz: minha filha, isso aqui você tem que fazer assado. Eu falo: Senhor, eu nunca acerto. É para fazer assim. Aí eu fiz assim, é para fazer assado. Eu não faço nada certo. Não acredito nessa mentira. Tá vendo, irmã? Essa palavra me expõe bastante, né? Porque essa é uma coisa que vem na minha mente. Não acredite nessa mentira. Por quê? A palavra do Senhor diz em Efésios 4:8 que quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, você tem função, sim. O Senhor te deu dons. Aquela parábola, né, dos talentos. O Senhor deu talentos. Mas teve um que recebeu um e fez o que com ele? Guardou, enterrou. Porque ele achou que ele... Não, isso aqui sendo seu, né? Eu fiquei receoso, toma o que é teu. Gente, é do Senhor, mas ele deu para você. Então você tem função. E não tenha medo de errar. A gente está aprendendo, a um ajudando o outro. O Senhor nos corrige o tempo todo. Mas a gente gosta sempre de se preservar. É melhor não fazer, porque se eu fizer, não faço nada certo, é mentira. De nós mesmos, não temos nada a oferecer ao Senhor. Mas Ele depositou os dons em nós. Então, cada uma de nós tem a função. Se você ainda não sabe a sua, na parábola dos talentos, ele fala: procura os banqueiros, aqueles que têm mais dons. Eles sabem o que fazer. Eles vão te ajudar. Outra mentira. Infidelidade. Isso aqui é uma coisa muito forte. Às vezes a gente pensa que isso não acontece no nosso meio, né? Mas a questão do casamento. Nós passamos por crises no casamento. Todas passam. E a gente não pode pensar que o nosso Deus é o Deus da segunda chance, né? Que você pode se divorciar e que você pode encontrar outra pessoa que vai ser melhor. O Senhor uniu você ao seu marido. Deus não erra. E o Senhor diz na sua palavra: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Lá em Mateus 19:6.
Essa é a verdade do Senhor. Está difícil, está complicado, não está entendendo, é muita confusão. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. Marido e mulher, voltar para o Senhor, voltar à palavra de Deus. Outro erro grande, irmãs. Sabe, depois que a panela vira e a sopa cai, que aí a pessoa vai falar alguma coisa, vai buscar, porque ficou exposto. Nós precisamos buscar ajuda. Nós temos os nossos pastores, aqueles que estão cuidando de nós. Nós somos uma grande família. Nós precisamos buscar ajuda. Nós precisamos ser orientados. Nós precisamos combater a verdade, a mentira, com a verdade que é a pessoa de Jesus. Uma das coisas que o inimigo fala, né? Que a primeira coisa que ele começa a falar é sobre Deus. Lá com Eva ele começou, né? Foi assim que Deus disse, sempre querendo descredibilizar o Senhor, né? O nosso Deus é a nossa vida. Nós cantamos aqui, né? Ele é a alegria de toda a terra. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa vida. Mas o inimigo quer dizer para nós que Deus não é bom. Mas louvado seja o Senhor pela sua palavra. Em Salmos 105 o Senhor fala, a palavra do Senhor diz, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, mas nós ouvimos muito não, muita coisa é negada, né, para nós. Até às vezes a gente quer fazer de um jeito, às vezes a gente quer servir e o Senhor fala, agora não. Poxa, mas eu estou aqui, agora não. O Senhor sempre tem algo a nos ensinar. Então, acontece muita tragédia aí no mundo e as pessoas querem dizer, como que um Deus deixa isso acontecer? Isso é resultado da ausência de Deus. Não é porque Ele não é bom, é o resultado da ausência do Senhor, né? O mundo jaz no maligno. Falei aqui também, né, que Deus não me ama, né? Essa aí, né? João 3,16 diz, né? Isso está nos lábios de todas nós. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Filho dele para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Louvado seja o Senhor. As irmãs estão tristes? Não, né? Amém. Em Romanos 8 é um versículo maravilhoso, irmãs, abrem aí na Bíblia de vocês, por favor. Romanos 5:8, perdão. Vamos desfrutar um pouquinho desse amor do Senhor na sua palavra. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos ler então, já que ali vai ficar todo mundo com a mesma versão, vamos levantar um pouquinho para a gente despertar e vamos ler, assim, com bastante alegria. Amém. Vamos lá. Mas Deus prova o seu amor por nós. Louvado seja o Senhor. Irmãs, nós não éramos merecedoras, podem sentar, do amor do Senhor. Mas o Senhor nos amou quando ainda éramos inimigas dele. O Senhor nos amou e Ele foi atrás de cada uma de nós. Não importa como nós estávamos sujas, nós estávamos imundas, irmã, a palavra de Deus diz que nós éramos um tição para ser lançado no lago de fogo. Mas o Senhor nos deu vida, aleluia. O Senhor nos amou e o Senhor nos ama. Todos os dias o Senhor, não importa o que você fez. Se você está chegando agora, está voltando o seu coração agora para o Senhor, não importa. Não deixa o diabo mentir para você. Não importa. O sangue de Jesus nos purifica de
todo o pecado, porque Ele nos ama, Ele nos amou, Ele nos ama, Ele sempre vai nos amar. O Senhor não socorre a anjos, não tem salvação para o nosso inimigo, mas o Senhor socorre a descendência de Abraão. Há socorro para nós. Nós precisamos nos voltar correndo para o Senhor. Outra coisa que a gente não fala, mas a grande maioria tem um problema na paternidade, né? E essa frase, Deus é igual ao meu pai. A gente não, né, conscientemente, a gente não pensa isso. Mas, irmãs, nós muitas, tanto irmãs quanto irmãos, temos problemas na paternidade. Uns tiveram pais ausentes, outros tiveram pais violentos, outros sofreram abandono dos pais, abusos emocionais, físicos, psicológicos. Irmãs, isso influencia muito, porque são traumas, está ali marcado na alma. Mas nós precisamos identificar comportamentos nossos, né, que nos atrapalham de ter essa intimidade com o Pai, de nos achegar ao Pai. Precisamos identificar isso. Quando a gente identifica, irmã, fica mais fácil. Ore ao Senhor, vá diante dele, peça a luz do Senhor, e o Senhor vai te iluminar, e o Senhor vai te revelar, mesmo que leve tempo. Eu estava ouvindo um louvor tem alguns anos atrás. Hoje eu estou com 53 anos. Há tanto tempo, nesse dia eu me prostrei ao Senhor, ouvindo um louvor. O Senhor me mostrou que eu culpava Ele da morte da minha mãe. Eu perdi minha mãe, eu tinha 6 anos. Minha mãe morreu com 27 anos. Eu não sabia que eu culpava Deus. Mas eu falava uma frase assim, quando eu cheguei na minha adolescência. Quem tinha que ter morrido não era minha mãe, era o meu pai, porque ele não liga para mim. Ela não me abandonaria. E com 50 e poucos anos, ouvindo um louvor, sabe, parece que eu fui transportada. Eu caí no chão, chorando e pedindo perdão ao Senhor. Na minha mente eu até pensei, nossa, por que eu não vi isso antes? Mas tudo é o tempo do Senhor. Que Senhor amoroso, que Senhor paciente, que Senhor longânimo. Ele contou todos os nossos dias. Ele sabe o momento exato que Ele vai te mostrar aquilo que Ele quer te mostrar. Porque nós temos, olha, se o Senhor mostrasse tudo que a gente é, acho que a gente ia ter um treco. Pedro até falou, né, miserável, se afasta de mim, né, eu sou pecador. Irmãos, o Senhor mostra, aos pouquinhos Ele vai limpando, sabe? É como pegar um copo sujo de Nescau, botar lá debaixo, não esfrega não, bota aí. E deixa a água entrando. Vai demorar, mas vai limpar. Né? O Senhor não vem com agressividade, não. Ele não vem com violência, não. Nós somos exigentes, né? Já falei 1, 2, pelo amor de Deus, né? Mas o Senhor é muito amoroso, é muito cuidado. Eu ofendi o meu Senhor. Pô, levou 50 não, que eu aceitei o Senhor com 26, né? Levou esse tempo todo. Mas Ele esperou o momento certo para quebrantar meu coração, me mostrar. Você vê como o coração é enganoso, irmã. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então tem muita coisa aí que nem você sabe, mas Ele vai mostrar. Não fique preocupada, porque Ele está nos conformando a Ele mesmo, e a gente vai ter que estar prontinha naquele dia. Louvado seja o Senhor por essa tão grande salvação. Não negligenciemos essa tão grande salvação, irmãs. Ele já salvou o nosso espírito. Nosso espírito foi vivificado. Nós recebemos a vida eterna. Aleluia. Esse corpo aqui, Ele vai cuidar. Vai dar um incorruptível.
Um corpo de glória. Que maravilha, hein? Agora estamos no processo da alma. Tem a nossa parte. Precisamos negar a nossa alma, nos render ao Senhor, tomar a cruz. Precisamos permitir Ele fazer. Mas, irmãs, vamos ficar atentas, nós estamos num corpo. Nós somos membros uns dos outros. Às vezes a gente quer ser... Não, Deus tem que falar comigo. Né? Você convive com muitas irmãs, a gente convive uns com os outros, a gente conhece as fraquezas uns dos outros. Não 100%, mas a gente conhece, né? Tem muitas irmãs aqui que eu não convivo, não conheço, mas eu convivo perto de algumas. A gente vai observando, as irmãs vão me observando. E aí você fala assim, não, essa irmã não pode falar comigo, não, ela, né, tal. Irmã, nós somos membros uns dos outros. Deus usa quem Ele quer. E Ele quer falar com a gente. E Ele vai usar. Louvado seja o Senhor. Outra coisa importante, né? Deus não é o bastante, não é o suficiente. Essa é uma mentira. Que se eu pedir a alguém aqui, você fala isso, você pensa isso? Não, não penso isso. Mas, irmãs, isso aqui é muito importante. Porque isso aqui é uma coisa do nosso viver diário, irmãs. Tantos problemas acontecem. Será que Deus é o bastante? Que Ele é o suficiente? Tem gente que tem problema de pertencimento, de aceitação, e ela recorre a outras coisas. Uma fica com compulsão de comprar, né? Tem que ir no shopping comprar, tá ansiosa. Outra com comida, né? Comendo, né? A comida é uma fuga. Mas a comida vai resolver algum problema? Eu só lembrei disso aqui agora. Mas, irmãs, quem é suficiente? Quem é todo-poderoso para nos satisfazer, para nos encher? Porque às vezes você está com vazio. Tem pessoas que se aborrecem, aí vai deixando de congregar, vai deixando de aparecer. Aí daqui a pouco ela já arrumou outra coisa para fazer. Eu vou viajar o mundo. Eu vou fazer aula de dança. Vou lembrar mais uma vez. Não estou no extremismo não, tá? Não estou falando que você não pode viajar. Nem estou falando que você não pode, né, ser feliz. Não é isso. Mas você está buscando outras coisas que não é Deus. Primeiro você deixou aqui. Se aborreceu, foi se afastando. Aí vem o vazio. Tem que preencher. Aí vai buscar outras coisas para preencher. Isso demonstra que Deus não é o suficiente. Irmãs, nós estamos num corpo. Essa porta apertada, esse caminho é estreito, mas conduz à vida. Então a gente vai esbarrar uma na outra. Às vezes a gente vai falar mal com a irmã. A gente vai ter que se arrepender e ir lá. Às vezes vai nem perceber que fez, mas a irmã está magoada. Não fala com outra não. Vai naquela que te magoou e fala com ela. Resolve logo isso. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então, irmãs, o Senhor é aquele que nos completa. O Senhor é a nossa satisfação. Os caminhos de Deus são muito restritos. Não posso fazer nada. É uma mentira. Eu estou falando isso como uma mentira. Mas tem até um sentido, né? Esse caminho, eu acabei de falar. Mas é um caminho de restrição que conduz à vida. Essa frase aqui, né, que o inimigo lança, ele não lança com esse pensamento, né? Não dá para mim seguir esse povo não, porque é muito difícil. É muita restrição, é muita coisa. O Senhor deu a lei, o povo não conseguiu cumprir, né? O Pai deu a lei. O Senhor Jesus veio e a coisa ficou mais estreita. Ele não veio revogar, ele veio cumprir. Né? Então, se você não adulterarás, mas se você olhar com intenção impura, já adulterou. Olha, a coisa ficou pior. Vamos pensar assim, ficou mais difícil. Na verdade, ficou impossível. Mas o Senhor é aquele que cumpriu toda a lei. E Ele habita em nós.
Então é o Senhor que vai nos conduzindo, irmãs, nesse caminho. Esse caminho de restrição é para o nosso bem. Já viu uma criança que é criada sem restrição, sem nenhuma autoridade sobre ela? Pode ser até lindinho, enquanto ela é pequenininha, ela fica falando, né, daquele jeito, dando ordem, ou desobedecendo, ou zangadinho. Mas vai crescer, vai se virar contra você. Outro dia eu estava no shopping, não sei se são cristãos ou não, e saindo do banheiro, a filha falando com o pai: eu não pedi para nascer, não sei o quê, mas falando assim com uma raiva, sabe? E eu fiquei olhando, eu falei: vou ver onde vai dar isso. Não deu em nada, porque o pai estava refém daquilo. Entendeu, irmãs? Então, tem que ter restrição, tem que ter ensino, tem que ter educação na palavra de Deus. Amém. Então, nós precisamos sim disso. Nós precisamos de restrição. E essa restrição é algo bom. Não é que você não possa fazer nada. Se você fica presa nesses pensamentos, você é escravizada pelo inimigo. Eu não quero ficar falando o nome dele, para não dar ibope. Mas você é escravizada por ele. Mas se você se volta às verdades, você é livre. Nós somos livres em Cristo. O feminismo diz que nós não somos livres, né? A mulher não é livre, né? A mulher é uma sofredora, tudo é imposto sobre ela. Não vamos falar muito de feminismo, mas, irmã, é a grande mentira de Satanás é o feminismo. Mas muitas de nós, dentre nós, no cristianismo, tem pensamentos feministas. Precisamos ir diante do Senhor para Ele nos iluminar. Porque quando somos libertas disso, irmã, oh, que vida maravilhosa. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o Senhor. Agora eu quero falar algumas mentiras sobre nós mesmas, né? Primeira delas é que eu não tenho valor. Muitas pensam isso. Ou por causa do que ouviram. Porque, irmãs, às vezes a gente mede o nosso valor pelo outro. O que o outro acha da gente, o que o outro fala da gente. E às vezes muitas pela infância ouviram muitas coisas ruins. Teve uma criação que não foi adequada. Ouviram palavras, né, negativas. Eu não quero falar essas palavras, mas as irmãs sabem. No trato de pai com filho. Menino, não sei o quê. Sabe? Palavras ruins. Mas nós temos valor sim. Primeiro, nós somos filhas amadas do Senhor. Quem lembra aqui da nossa primeira conferência aqui no Rio? O tema era herdeiras das promessas de Deus. Nós somos herdeiras, irmãs, das promessas de Deus. E vamos ser co-herdeiras com Cristo. Nós somos filhas de Deus. Nós temos valor, sim. O Senhor dá valor a cada uma de nós. Ele nos ama. Não importa, né, como foi dito aqui, o que éramos antes. O Senhor já jogou aquilo no mar do esquecimento. Ele morreu, Ele nos transformou. Hoje nós somos uma nova criatura. Que possamos viver, né, segundo essa nova criatura. Viver segundo Cristo. Essa frase aqui também é importante. Preciso aprender a me amar. E aí eu lembrei desse versículo aqui para combater essa mentira. Porque a gente ouve muito isso, né? Eu preciso me valorizar, eu preciso me amar. Eu me dou tanto, eu faço tanto, mas eu preciso me amar. Mas Mateus 22, 39, a parte B, no finalzinho, fala assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Acabou essa mentira, caiu por terra. A nossa dificuldade aqui é amar o próximo, não a nós mesmos. Porque esse versículo está falando que a gente se ama. Então esquece isso. Quando você está cuidando da sua família, quando você está cuidando dos... Quem tem irmãos aqui, né? De biológico. Você está cuidando do seu irmão, da sua irmã. Você está cuidando dos seus filhos. Você está cuidando do seu marido. Isso está demonstrando o quê? Lá no início a gente falou o quê? Que nós fomos criados para expressar Deus. Você está expressando o amor de Deus. Você não está sendo diminuída por causa disso. Muito pelo contrário.
mais valor você tem diante do Senhor. Você está expressando o Senhor, você está expressando o amor e você está servindo aos seus filhos. Você está servindo aos seus irmãos. Os jovens não gostam muito de fazer uma coisa pelo outro, né? Tá achando que eu sou seu empregado? Faz você. Irmão, nós estamos servindo uns aos outros. Amém. É servir com alegria. Amém. É servir com amor. Então a gente precisa tomar cuidado, né? As mais jovens, tem pouca aqui hoje, né? Tem a Júlia ali. Tô vendo poucas, mas tem. Manu. Então a gente precisa, sabe, tomar cuidado com o nosso comportamento, com a nossa atitude. Vitória também é uma jovem, está aqui conosco hoje. Então vamos lá. Outra coisa que a gente gosta muito de reivindicar são os nossos direitos, né? Que nós temos, eu tenho o direito de descansar, eu tenho o direito de que também os meus desejos sejam satisfeitos, né? Acordo todo dia de manhã, né? Preparo o café, faço almoço. Eu tenho direito de um dia de folga, não é? Irmãs, a questão, sabe, aqui é essa palavra reivindicar muitas vezes nos leva a uma rebelião. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Mateus 16, 24 diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. É uma palavra, é uma daquelas que desce difícil, né? É uma palavra dura, mas é uma salvação para nós. Então a gente precisa se voltar ao Senhor. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento e tudo precisa da direção de Deus. E o Senhor vai conduzir todas as coisas. Esse exemplo da menina que eu dei, né? Menina, não pedi para nascer, ela estava querendo alguma coisa lá, estava exigindo, reivindicando. Então, às vezes, o filho pensa isso: eu não pedi para nascer, você tem que cuidar de mim, né? Tem que fazer, tem que cozinhar, tem que cuidar, tem que pagar os estudos, tem que comprar. Irmãos, o relacionamento não é assim. É um relacionamento de vida. Seus pais vão cuidar de você. Eles te amam. Eles vão cuidar de você. Eles estão cuidando de você, né? Eu quero sempre aqui trazer, apesar de termos poucas jovenzinhas, né? Mas nós, né, precisamos levantar isso. E tem muitos aqui que não têm os pais. Mas saiba de uma coisa: o teu pai está cuidando de você. Amém. Ele está cuidando de você. Ele vai levantar pessoas que vão ser pais para você. Nossa, essa família é linda demais, maravilhosa. O Senhor põe pessoas que são mães espirituais para cuidar de nós. Os pais espirituais. Então o Senhor está cuidando de nós. Tudo no seu devido tempo. Nós somos muito ansiosas e nós queremos satisfazer aquilo a todo tempo, o mais rápido possível, né? Eu não consigo controlar o meu jeito de ser. Isso aqui é complicado pra gente, né? Eu sou muito faladeira, eu falo demais. Ou então eu sou muito reclamona, eu reclamo demais. Mas eu sou assim mesmo, não liga não. Não, o Senhor não te chamou para... O Senhor te chamou assim, mas não é para você permanecer assim, né? Ele que começou a boa obra, Ele vai completar. Filipenses 1,6, né? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não importa, né? Se você veio de uma família que é assim, que é assado, foi criado assim, dessa maneira e faz assim. Irmãs, a gente precisa considerar tudo isso como lixo para ganhar mais de Cristo. Entenda bem o que eu estou falando. Seus pais te educaram, né? Com carinho, com amor, mas às vezes é uma família barulhenta. Vamos falar assim, né? E fala de qualquer maneira, fala sem respeito. O Senhor quer mudar isso. Longe de vós toda a gritaria. O Senhor fala pra gente. Então, e a gente precisa aprender a falar um com o outro.
A palavra de Deus diz para você tratar o outro como você quer ser tratado. Faça com o próximo aquilo que você quer que seja feito com você. Olha quanta palavra, né? E a gente vai olhando para a nossa situação, né? Fala assim, meu Deus, é muita coisa. É o tempo todo. É o tempo todo. O Senhor está nos aperfeiçoando, irmãs. Não pensa que tu erra o tempo todo, não. Tu acerta também. Sabe? Essa palavra aqui é para te encorajar, não é para te botar, meu Deus, vou ficar aqui recolhida. Não. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus porque nós temos a palavra de Deus. Muitas pessoas queriam isso e não têm. Né? Queriam essa família, queriam essa orientação do Senhor e não têm. E estão buscando felicidade. Felicidade só em Cristo. Alegria verdadeira só no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o Senhor. Agora eu vou tocar num ponto que eu falei para você, eu não quero falar disso não. Mas enfim, né? A beleza física é mais importante do que a beleza interior. Alguém que pensa isso? Levanta a mão. Ninguém. Mas às vezes, irmãos, estamos no desequilíbrio, valorizando muito o exterior e não cuidando do interior. Eu não quero dizer aqui que você tem que andar relaxada. Não. Tem que andar bonitinha, cheirosa, né? Tem que se cuidar. Cuidar da saúde. Mas, irmãs, a gente não pode ir para os extremos. Há muito exagero, né? Então a gente precisa pergunte ao Senhor. Senhor, eu tenho vivido de maneira exagerada nessa questão? Pergunte ao Senhor e Ele vai te falar. Essa roupa que eu estou vestindo, Senhor, está te agradando? Irmãs, a gente vive para agradar o nosso Senhor. A gente vive para expressar o nosso Senhor. Vou dar mais um exemplo negativo meu aqui. Eu era jovem, recém-casada, e eu trabalhava numa boutique, aí comprei uma saia linda, me vesti, aí mostrei pro meu marido, tá bom? Ele, tá ótimo. Fui pra reunião, toda bonitinha. Fiquei na reunião, reuni. Quando acabou a reunião, já estava quase na hora de ir embora, uma irmã chegou perto de mim e falou assim, amada, a sua saia está marcando muito seu corpo. Irmãs, eu fiquei com vergonha, lógico. Mas que benção essa irmã na minha vida. Foi chato na hora? Foi constrangedor? Foi. E na mesma hora eu lembrei do meu marido. Meu Deus, eu perguntei para ele. E ele falou que estava bom. Ele gostou, né, gente? Fazer o quê? Mas olha, eu não perguntei para quem eu deveria ter perguntado. O teu Criador é o teu marido. Pergunta para ele. E pouco tempo atrás aí eu coloquei um vestido que ele velho, já usava há muito tempo, mas estava ainda conservado. Sempre usei decente. Aí eu vim me arrumar para ir para a reunião, coloquei, pedi Renato para fechar. Quando eu fui para frente do espelho, eu olhei e falei, nossa, que coisa horrível. E o Senhor falou assim, não é mais para você. Aí eu voltei lá no quarto, falei, abre aqui. Aí na mesma hora ele falou assim, o Senhor não deixou não? Eu falei, não. Ele me perguntou. Ele, o Senhor não deixou não? Eu falei, não. Eu até dei ele para uma jovenzinha, ele é decente. Enfim. Então, irmãs, não é questão só de estar indecente, de estar decente. É lógico, a gente precisa entender que a veste é para cobrir o corpo. Depois da queda, irmã, nosso corpo é vergonha. Quem é casada sabe, teu corpo é para o seu marido. Quem é jovem, se guarde. O Senhor está preparando você. Se guarda. Eu lembro daquele exemplo de Rebeca, eu já até falei isso em alguma reunião. Quando o servo foi buscar Rebeca para Isaac, ela foi para ser esposa dele. Quando ela estava chegando, que de longe ela viu, ela perguntou, esse é o meu senhor? Irmãs, ela se cobriu. Ela já era esposa dele. Ela foi para isso, mas ela se cobriu. Então, a roupa não é para mostrar a sua silhueta, não é para ser sensual, é para esconder a tua vergonha, é para cobrir o corpo.
Então, a gente precisa se vestir com decência. Deixa eu só ver aqui onde eu estou. Provérbios 31:30 diz que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E 1 Pedro 3, do versículo 3 e 4, diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido a um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Espírito manso e tranquilo. Tem irmã que é mansa, mas assim, eu não sou mansa. Eu não sou mansa. Eu sou braba. Meu Deus, misericórdia de mim. Mas o Senhor quer que a gente seja revestido com esse espírito manso e tranquilo. Então, irmã, isso é de grande valor. Como que você fala com seu esposo? Você expõe seu esposo? Você fala com ele de maneira desrespeitosa? É porque ele está errado, né? Não, irmã, tudo tem que ser no tempo certo, da maneira certa. Errar, eles erram, nós erramos. Quantas vezes meu marido veio me corrigir e eu não ganhei? E eu retruquei. E falando de maneira adequada. E já teve vezes dele me dar uma bronca e eu ganho na hora. Eu fiquei quieta. Então, irmã, a gente precisa entender que com o nosso marido, nós não estamos nessa posição de exortar ele dessa maneira. Nós precisamos orar diante do Senhor. Às vezes você não vai nem falar. Quem já teve essa experiência, né? Fala e não vai. Vou orar. Estou orando pouco. Aí acontece, se você nem falou. Não é assim? Então, irmã, a gente precisa entender. O marido pode chegar em você e falar firme contigo. Você não está nessa posição. Mantenha-se na sua posição. Você está do lado dele para cooperar com ele? Sim. Mas nessa hora, irmã, a gente precisa ser sujeita. A gente precisa falar com os filhos. Também falar direito com os filhos. Filho, então, faz toda hora errado. Aí a gente perde a paciência, que é uma beleza. Não tem tranquilidade, não tem paciência. Mas a gente tem que expressar Cristo para o nosso filho. Ter autoridade não quer dizer que você tem que gritar com ele, que você tem que espancar ele. Mas a autoridade do Espírito Santo. Os filhos têm que aprender a falar com os pais. Eles representam Deus na sua vida. Você falaria assim com Deus? Não. Acho que você não ia nem abrir a boca. Não é? Então os filhos têm que saber falar com os pais. Ah, mas ele está errado. Ah, mas ele faz assim, ele age dessa maneira. Ora. Ora pelo seu pai. Ora pela sua mãe. Oh, minha mãe me persegue. Ora. Ai, eu faço de tudo, mas é uma perseguição. E, sabe, é um ataque. Ora. Mas não passe do limite, não saia da sua posição. Eles são seus pais. Irmãs, é difícil. Tem gente aqui que, não sei se tem, né? Mas pode ter um pai que não é cristão. Você precisa honrar os seus pais. Você precisa do discernimento do Senhor. Você não vai pecar contra o Senhor por causa dos seus pais. Mas você precisa respeitar seus pais. E amar os seus pais. E expressar Cristo para os seus pais. E no devido tempo, o Senhor vai se revelar. É um teste para nós. Porque às vezes, né, eu sou cristã, sou filha de Deus, mas meu pai não é. Então eu já sou melhor que meu pai. A gente pensa assim, irmãos. A gente age assim. Pode não pensar falando assim, igual eu estou falando. Mas a gente se acha numa posição melhor. Mas não esqueça que onde seu pai está, ou sua mãe, ou seu irmão que não tem o Senhor, você já esteve ali também. Então a gente precisa se humilhar diante do Senhor.
né? E se o Senhor nos alcançou primeiro, não é porque você era bonitinha, não. Eu costumo dizer, Zé, eu vim primeiro porque eu sou pior, preciso de mais tempo aqui. Entendeu? Então a gente precisa, né? A gente descontrai assim um pouquinho, mas a gente precisa se voltar ao Senhor e se manter na nossa posição. Jéssica, que horas? Ah, tá. Amém. Então até que foi suave, né? Falar dessa questão aqui da beleza física. Eu estava meio preocupada, porque confronta, né, mãe? Confronta e é complicado falar disso, né? E a gente precisa, tem coisa que precisa ser dito, graças ao Senhor, né, por depender dele. Amém. E agora eu vou então tocar em algumas mentiras assim sobre o pecado. Tudo isso aqui também é bem confrontador, né? A questão de o pecado não é tão mal assim. Mateus 6, 22 e 23 diz o seguinte: são os teus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Os olhos e os ouvidos, irmãos, eles são a porta de entrada para a nossa alma. E a gente precisa vigiar muito. Isso aqui é uma parte bem delicada, sabe, irmãs? Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. O que a gente anda vendo? O que a gente anda ouvindo? Essas coisas todas influenciam os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Às vezes a gente pode até achar que não. Vou dar um exemplo aqui de Saul e Davi. Quero falar um pouco sobre música secular. Saul ficava com os espíritos ruins perturbando ele. O que ele fazia? Mandava chamar Davi, e Davi tocava harpa para ele. E Davi era liberto dos espíritos imundos. Então o louvor liberta. Mas a música secular não faz nada. Eu posso ouvir. Eu sei separar as coisas. Irmão, tem espíritos malignos ali. Influências malignas. Está sendo transmitida uma mensagem através daquela melodia. Quanto mais a letra. Hoje em dia a gente ainda fala, né, Kátia? A gente fala, na nossa época as músicas eram melhores. Engano. Tinha letra. Hoje em dia é uma coisa indecente. É um engano isso. O mundo já é no maligno, até na nossa época e antes da nossa época, né? Então, são influências malignas, a gente precisa cuidar. E o que você anda vendo? Aí são filmes, são séries, novelas. A gente quase nem fala, né? Que a gente acha que ninguém vê novela mais, mas as séries são as novelas disfarçadas. Irmãs, é tanta cena, né? Indevida, eu fico um pouco constrangida de falar, né? Mas são cenas de sexo, adultério, traição, gente fazendo maldade um para o outro, querendo se dar bem. Irmãs, feche seus olhos um pouquinho, por favor. Isso, eu não estou dizendo que você faz isso, mas quando a gente vê essas coisas, quando a gente ouve essas coisas, a gente deve pensar o seguinte: isso que eu estou vendo, ou que eu estou ouvindo, ou que eu estou fazendo, está me edificando? Isso está me conformando à imagem de Cristo? Isso está trazendo santificação? A palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Essas coisas estão glorificando a Deus na minha vida? Pode abrir seus olhos. Então nós precisamos orar ao Senhor e perguntar ao Senhor. Porque a nossa vida não dá para ter duas vidas, irmãs. Nós fomos tirados do império das trevas. Fomos transportadas para o reino do Filho do seu amor. A nossa vida tem um objetivo. A gente sabe onde a gente vai chegar. Como que você quer chegar lá nesse dia? De cabeça baixa, vou me esconder aqui atrás da Bárbara ali, que ela é alta, vou me esconder aqui, vou ficar aqui quietinha.
que eu estou com culpa no cartório. Você quer chegar assim? Irmãs, nós cremos num Deus que nós não vimos. E nós almejamos e anelamos por contemplar a sua face. Não queira chegar aquele dia de cabeça baixa ou querendo se esconder. Aproveita cada minuto agora para desfrutar do Senhor. Cada um tem a sua porção, tá? Eu vi o testemunho de uma irmã que ela dizia que o marido dava dinheiro para ela ir comprar alguma coisa para ela, e ela dizia assim: eu não vou perder meu tempo lá, vou ficar aqui lendo a Bíblia. Ela tinha mais de 19 horas, sei lá quantas horas ela tinha de devocional. Quando eu vi aquilo, eu falei: tô lascada. Não é? Irmãs, cada um tem uma medida. Não pega isso, não. Nosso modelo é Cristo. Amém. Imagina, o Senhor sempre se retirava para orar. O Senhor não tinha pecado. Nosso modelo é Ele. E se a gente olhar para nós, não dá para ser igual a Ele. Mas nós estamos sendo conformados a Ele. Dá sim. Isso é uma mentira que não dá. Dá, porque é Ele que está habitando em nós e é Ele que está fazendo essa obra. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Creia que naquele dia você vai chegar de cabeça erguida. Creia que naquele dia você vai contemplar a face do seu Senhor. Olha que lindo Ele olhar para você e falar assim: serva boa e fiel, foste fiel, entra para o gozo do teu Senhor. O que mais a gente pode querer, irmãos, nessa vida? Porque se a nossa esperança se limita a essa vida, a alguma coisa daqui, nós somos miseráveis, irmãos. Nós esperamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça, e podemos estar com o Senhor para sempre. Irmãos, está tão perto. Eu estou vendo coisas que eu achei que eu não ia ver. Quando eu me converti, a gente estudando o livro de Apocalipse, eu ficava até meio apavorada com aquilo. Eu era nova convertida, mas eu pensava assim: não, vou ficar velha, vou morrer, nem vou ver isso. Irmã, eu estou vendo as coisas. Eu falo: Senhor, está às portas. Vamos despertar. Vamos deixar aquelas coisas que nos atrapalham. Sabe, mas a gente quer ter uma vida tranquila aqui nessa terra. E a gente se ocupa com tantas coisas. Irmã, vamos buscar aquilo que é eterno. Tudo vai passar, mas as minhas palavras não passarão. Passarão céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. Olha que benção. Eu às vezes nem sei falar a referência bíblica, mas os versículos vêm. E o Senhor faz isso com cada uma de nós, sabe? Ele está nos enchendo com a sua palavra. Não temos desculpa, né? Toda semana tem reunião. Mas a irmã não vive de reunião. Tem o seu devocional na sua casa. Não sei qual vai ser o horário. Vê o que é adequado para você. Desfrute do Senhor. Umas são do lar, outras trabalham fora. Mas, irmã, não tem desculpa que não deu tempo. Ninguém vai ter coragem de falar para o Senhor: não deu tempo. Ninguém. Não tem desculpa. Hoje você pode dar várias desculpas. Eu posso conversar contigo, você me dá um monte, eu também te dou mais um monte de desculpa e fica por isso mesmo. Mas para o Senhor não tem desculpa. Ele tem nos doado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Ele não é igual Faraó. Faraó mandava fazer tijolo, mas tu não vai ter que ir lá pegar a palha, pegar a argila, você vai ter que ir lá. Não, o Senhor está nos doando todas as coisas. Está doando, está de graça, está aqui. Por que você não está fazendo? As coisas que nos conduzem à vida e piedade. Aí eu fico buscando outras coisas que não me conduzem a isso, que só vão me afastando. Às vezes a gente oscila, né? Tem reunião que a gente está lá no céu, tem reunião que a gente está, né, esperando que leve um choque ali para acontecer alguma coisa. A gente oscila, a gente não tem uma constância. Não desista por causa disso. Insista com você mesmo. Você sabe o que te aguarda do outro lado. E se chegar lá
e não estiver pronta. A gente também já sabe o que aguarda. É disciplina, é choro e ranger de dentes. Já fez alguma coisa que você chorou de arrependimento, né? Range de dentes porque, caramba, eu tive a oportunidade e não fiz. Estava com tudo na minha mão, joguei fora. Né? Perdi a oportunidade. Hoje, irmãs, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Outra questão é de pecar e não ser punido. A gente precisa tomar cuidado com isso. Romanos 14:10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós somos responsáveis. Aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. E não pense que você não vai ser punida. Eu vou dar um exemplo assim bem simples, que parece que não tem nada a ver. Mas a Bíblia fala que isso aqui é pecado. É a glutonaria. Aí quando a gente fala essa palavra, a gente pensa numa pessoa enorme com a mesa lotada de coisa, comendo assim, igual um animal. Não é isso, não. Não é isso. O alimento foi feito para o corpo, não o corpo para o alimento. Né? Então a gente come quando tem fome. Precisa alimentar o corpo. A fome é o sinal, está na hora de comer. Mas quantas vezes a gente come sem fome? Só porque está com vontade, ou porque viu, ou porque está com alguma ansiedade, ou porque está com algum distúrbio. Eu falo assim, eu como uma vez, não repito. Aí quando chega domingo, a comida das irmãs é tão gostosa, aí às vezes eu peco, eu vou lá e repito. Aí repito e fico, rapaz, não devia ter feito isso. Aí toda reunião eu faço de novo. Obrigada, amada. Aí na última eu falei, não vou fazer isso não. Vamos controlar aqui. Como que se controla? Não, o controle não está em você. Domínio próprio é um fruto do... Se você está na carne, tu vai controlar? Não, vai comer mesmo. A sobremesa então, uma delícia, né? É sobremesa, irmão, um pouquinho, não é o prato principal. Aí tu vai lá, come 1, 2, 3, 4 vezes. Eu falo assim dessa forma, tu vai lá e faz. Eu não estou falando que as irmãs fazem, né? É uma força de expressão que precisa até me corrigir nisso. Mas que possamos ganhar luz, irmãs. Por quê? O que vai acontecer? Você não vai ser punida. Eu vou fazer, esse é problema meu, vai ser punida. Pode ficar com hipertensão, já é uma punição. Pode ficar com diabetes, com pico de insulina. Diabetes é uma doença perigosíssima, irmãs. Atinge o rins, atinge a visão, atinge a circulação. Isso aí já é uma punição. Então, irmã, tudo que a gente faz traz consequências, sim. Ou então, os filhos querem fazer as coisas, né? Já viu? Tem mães que falam assim, meu filho é uma coisa em casa e é outra coisa... Adolescente é assim mesmo, não é não. Você tem que fazer, você tem que ser a mesma pessoa. Você é uma filha de Deus, né? Não importa se você é uma adolescente, não importa. Você está aprendendo os princípios da palavra de Deus. E tudo que você fizer vai ter consequências. Né? Ninguém está vendo. Às vezes a gente é tão inocente, né? Realmente, eu não estou vendo, né? Às vezes eu falava assim para o Lucas quando era pequenininho. Tudo que você fizer, Deus vai me mostrar. Eu não estou lá, não estou vendo, mas Deus vai me mostrar. E o Senhor era tão fiel com isso que eu falava, que uma vez deu uma experiência, assim, ele era bem pequenininho, foi para a escolinha, aí brincando, pegou uma moedinha, tadinho, estou expondo meu filho, né? Mas ele era bem pequenininho. E aí uma moedinha apareceu com uma moedinha, eu sempre olhei as coisas dele. Aparecesse um lápis de cor diferente, eu já queria saber quem era, eu já queria entregar, porque a gente precisa ensinar os nossos filhos. É de pequeno que se ensina. Aí apareceu uma moedinha, eu falei, de quem é isso? O meu amigo me deu. Eu nunca acreditei. Eu sou dessa mãe. Eu não acredito em filho. Gente, a natureza caída da mentira, tá aqui o veneno. Não fica achando porque é bonitinho e tá tudo bem, é lindinha, não, é santinho, não é não. Está sendo santificado no convívio. Você precisa pregar o evangelho para ele e ele, no tempo ele vai aceitar o Senhor. E aí começamos a desfrutar, eu e Renato, pela manhã, e falando das trevas exteriores. Aí eu não fiz isso
Eu nem me lembro, era muito tempo, mas acho que eu não fiz essa intenção. Eu virei e falei assim, minha sala era, quando a janela fechada com cortina, ficava muito escura mesmo. Eu falei assim, apaga a luz, amor, para a gente mostrar para ele o que é as trevas exteriores. Aí o Renato apagou a luz e eu comecei a falar. Falando, mas eu não estava tocando no assunto, naquele assunto. Gente, eu só escutei ele chorando, ainda dá tempo. Aí eu, dá tempo, acende a luz. É o quê? Aí ele me confessou que ele tinha pego a moedinha. Aí eu fui para a escola com ele, pedimos perdão ao coleguinha e devolvemos a moedinha. Graças a Deus, nunca mais ele catou nada de ninguém. Estamos terminando aqui, tá, irmãs? Por causa do horário do almoço. Então, irmãs, tem algumas coisas aqui que eu ainda quero tocar. É bem pouquinho, já está no final. Só que por causa do horário, para a gente não ficar passando por cima, né, do horário, porque quando a gente faz isso, sai atrapalhando tudo. À tarde, a gente vai ter um momento aqui juntas de mutualidade, eu posso terminar, tá? Então, eu parei na questão de não ser punida e dei esse exemplo aqui, né, da glutonaria. E depois a gente continua, tem só mais 5 coisas que eu quero citar sobre o pecado, né? Sobre a questão do inimigo, falar mentiras, né? A respeito do pecado, querendo minimizar isso na nossa vida. Isso é importante. A gente vê mais alguns exemplos, tá? Então vamos continuar, dar continuidade. O pecado, posso guardar rancor contra alguém. Mateus 16:12 fala, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se nós retivermos o perdão, nós somos impedidas de desfrutar do perdão de Deus, da graça de Deus. E muitas vezes nós sabemos que temos que perdoar, falamos, não, está tudo bem, não tenho nada contra essa pessoa, mas ela lá e eu aqui, né? Irmãs, nós somos membros uns dos outros e nós precisamos ir até os nossos irmãos e tratar. Nós sabemos que entre as mulheres há um pouco de rivalidade, né? De uma disputa, mas isso faz parte do homem caído, né? Uma mulher regenerada, ela precisa lutar contra essas coisas, né? Nós não estamos aqui competindo umas com as outras, né? Nós não estamos em rivalidade umas com as outras. E nós precisamos entender o nosso chamamento. Como nós vimos aqui no início, o Senhor deu dons a cada uma de nós. Seja fiel naquilo que o Senhor te deu. E sirva, né, ao Senhor, né, na igreja com os dons que Ele te deu. Não fique olhando aquilo que a irmã faz, como a irmã faz, né, e querendo fazer aquilo que ela faz. E ciente de que toda honra e toda glória é do Senhor. E nós somos vasos de barro. A excelência do poder é do Senhor. Então é o Senhor que tem que aparecer. E não tenhamos também preferências. Não tem ninguém mais querida e menos querida. Todas nós somos filhas de Deus. Isso existe em nós. Nós selecionamos as pessoas, fazemos as nossas escolhas, mas isso também não faz parte da nova criação. Isso é uma coisa do velho homem. Então, são várias coisas que nós precisamos tratar conosco mesmos, né? E não podemos achar que o pecado é inocente, que não tem nada demais. Não, ele tem grande furor sobre nós. O inimigo das nossas almas tem grande furor sobre nós. Porque Deus não socorre a anjos. O destino dele já está traçado. E ele quer arrastar muito com eles, como está arrastando. E nós que pertencemos ao Senhor, não tem como ele nos arrastar para o lago de fogo mais.
Nós recebemos a vida eterna e a salvação, mas Ele quer nos tirar o direito de desfrutar das bodas do Cordeiro. Ele quer nos tirar isso. Então nós precisamos tomar posse daquilo que é nosso. Eu me lembrei agora de Esaú, né, que vendeu o seu direito de primogenitura, né, por causa de um prato de lentilha. Irmãs, não troquemos o que é de direito nosso, que Jesus conquistou na cruz para nós. Porque hoje nós experimentamos isso aqui na igreja, como uma pequena porção, mas nós vamos desfrutar disso na sua plenitude. E nós não fazemos ideia de quão maravilhoso é. Podemos buscar as palavras mais requintadas, ser muito eloquente para falar, e nós não vamos conseguir alcançar o que é isso. Mas é um direito nosso, é a nossa herança. Então tomamos posse disso. Não vamos deixar que um problema entre nós nos impeça de entrar no reino. Vamos tratar isso. Acontece, irmãs, acontece da gente falar de qualquer maneira, de desrespeitar, né, de desconsiderar, de desprezar, mas que o Senhor encontre em nós corações de arrependimento. Tem tudo a ver, né? Você vai falando de um item, de outro. A gente precisa entender que nós somos responsáveis pelas nossas ações. 2 Coríntios 5 fala: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então nós somos responsáveis. Muitas vezes a gente erra e a gente fica tentando minimizar, né? Eu fiz isso porque eu estava tão atarefada, eu estava tão ocupada, né? Eu estava tão sobrecarregada e acabou que eu explodi, eu fiz isso. Mas não é culpa minha, é culpa da circunstância, né? Ou então eu falei dessa maneira, né? Porque a pessoa falou assim comigo, não posso deixar passar, né? Eu tenho que responder à altura. Ou então eu não me sujeito ao meu esposo porque ele é ignorante, ele é um homem grosso, né? Ele é bruto. Ou eu não obedeço meus pais porque meus pais não me dão exemplo. Eu vejo meu pai fazendo isso, minha mãe fazendo aquilo. Irmãs, tudo isso, a Bíblia fala que as nossas justificativas são trapos de imundícia. Então a gente precisa assumir a nossa responsabilidade, como é bom ir diante do Senhor. É vergonhoso quando a gente admite aquilo que a gente fez e quando a gente se vê, da vergonha. Quando a gente entra na presença do Senhor, no Santo dos Santos, que está aqui dentro de nós, no nosso espírito, o Senhor nos ilumina. Essa luz é tão forte, você não vê mais ninguém. Você não vê o marido, você não vê os pais, você não vê os irmãos, você não vê as circunstâncias, o que te levou a fazer aquilo. Você fica realmente nu. As folhas de figueira caem e você sente vergonha. E isso é positivo. É sinal que você está se arrependendo. Você está no lugar certo, diante de Deus. E arrepende-se. E o Senhor ama um coração arrependido, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não pecava, ele cometeu 2 pecados horríveis, mas porque ele teve um coração quebrantado. Ele reconheceu quem ele era e ele se arrependeu. Então nós não podemos brincar com o pecado, né? É inevitável pecar. É outra mentira. 1 Coríntios 6,12 diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então nós fazemos escolhas o tempo todo. O tempo todo estamos fazendo escolhas. Nós precisamos orar diante do Senhor. Eu me lembro aqui de Caim e Abel. Caim fez uma escolha. Levou o irmão dele lá para o campo, tipo assim, vamos para bem longe, que ninguém vai ver, mas hoje eu acabo com a tua raça.
Porque ele ficou com ciúme. Ele ficou com inveja, que o Senhor não aceitou a oferta dele. Eu nem marquei esse versículo aqui, mas vamos abrir lá em Gênesis. É Gênesis 4. Vamos ler do 4 em diante. Abel, por sua vez... Não, perdão. Isso. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Você vê, ele estava irado. Mas se ele tivesse voltado, né, para o Senhor, ele não pecaria. Mas ele deu vazão a essa ira. E o Senhor, sabedor de todas as coisas que se passavam no coração de Caim, falou para ele: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Essa foi a grande oportunidade de Caim, mas ele não deu ouvidos. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Nós precisamos voltar correndo. Tem coisas que acontecem, circunstâncias que nos sobrevêm, e a gente vê que não vai dar conta, né? E às vezes a gente tem uma vontade muito grande de resolver aquilo da nossa maneira. Mas se procederes bem, não é certo que serás aceita? É isso que a gente quer. Ele queria ser aceito, que a oferta dele fosse aceita. Não foi o fim porque não foi aceita naquele momento. Era só aprender a lição e fazer certo. Ele ia ser aceito. Então, irmãs, nós não podemos olhar de maneira leve para o pecado. O inimigo não está brincando. Ele tem um grande furor sobre nós. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, que nós possamos ter responsabilidade com as nossas ações. Muitas vezes, irmãos, a gente age e a gente não tem nem ideia das consequências daquela atitude. Isso mostra o quão meninas ainda somos. O meu netinho outro dia entrou no meu banheiro e trancou a porta por dentro. E achou aquilo legal. Né, gente? Tudo lá de fora apavorado. Eu fiquei só orando. Ia fazer o quê? Arrombar a porta? O que vai fazer? Aí o Senhor deu graça. Ele mesmo abriu. O pai foi brincando com ele lá de fora, falando, ele abriu. É inconsequente, não sabe o que faz. Mas, devido ao tempo, já não éramos para ser assim. Não é verdade? Quanto tempo o Senhor te chamou? Então, a gente precisa ser sério com o Senhor, com as coisas do Senhor. E não fique achando, irmã, não, eu sou filha de Deus. O Senhor tem que fazer tudo por mim, tem que me proteger, né? Se eu pecar, eu tenho perdão. Tem perdão. O sangue de Jesus perdoou todo o pecado. Mas só por isso vamos viver pecando? Nós sabemos o dia que o nosso Senhor vem? Aí Ele nos pega desprevenido. E aí? Perdemos a oportunidade. Então, o nosso viver tem que ser um viver de vigiar. Eu fico olhando a Manu, a Júlia aqui, são jovens tão preciosas e estão aqui ouvindo essa palavra. Que coisa boa, irmãs. Isso é maravilhoso. Quantas adolescentes estão perdidas, seguindo o curso deste mundo. Como é bom
sabe, que vocês fiquem bem atentas ao que está sendo falado. Porque às vezes, pensa assim, isso aqui não é o meu ambiente, só tem mulher mais velha. Mas o Senhor trouxe vocês aqui. Tem mais adolescente aí, que eu não estou vendo, às vezes eu não sei o nome. Mas o Senhor trouxe você aqui. Isso é algo maravilhoso, é um presente. Poder estar ouvindo essas coisas. Desde pequenos, porque os pais de vocês ensinam vocês desde... Eu lembro de vocês bebê. Isso é algo maravilhoso. Então, olha quanto tempo estamos aqui. Elas são adolescentes, têm 16 anos. Mas tem mulheres aqui de várias idades, até senhoras. Então, nós não podemos ser inocentes e brincar com o pecado. Porque ele se apresenta de uma maneira muito boa. O pecado é prazeroso. A tentação vem, é uma luta. Mas abre lá em Hebreus 12. Versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Então a gente vê aqui, Não desmaieis quando por ele és reprovado. Caim foi exatamente isso, Ele deixou o coração dele se encher porque ele foi reprovado. Todos nós queremos ser aprovados, mas que vivamos de tal maneira para que o Senhor naquele dia nos aprove. Não consigo caminhar com uma vitória consistente sobre o pecado. Vamos abrir lá em Deuteronômios 30. Versículo 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. O Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, esse trecho aqui, ele encaixa perfeitamente em tudo que o Senhor está nos falando, para nos apegarmos,
para tomarmos cuidado e não sermos seduzidos por outros deuses, por outras coisas que substituem o Senhor. Então, nós fazemos escolhas sim, e nós podemos sim ter uma vitória consistente e contínua sobre o pecado. Quando nos apegamos a essas verdades ouvidas, quando voltamos o nosso coração, inclinamos o nosso coração para o Senhor, nós podemos sim vencer e ter uma vida contínua e constante diante do Senhor, vencendo as tentações, vencendo todas as dificuldades, tudo aquilo que se levanta. Tenha em mente, a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós estamos lutando contra um inimigo invisível. O Senhor está vendo ele. E ele está vendo o Senhor. E ele vê o sangue. Por isso nós clamamos pelo sangue. Que o Senhor nos cubra com teu sangue. E o diabo teme isso. Então é uma luta, irmãs. Nós precisamos sim fazer escolhas. Todos os dias o Senhor põe diante de nós. Lá no início, Eva fez uma escolha. Fez a escolha errada. E hoje, com tantos exemplos, porque quando a gente lê a Bíblia, quantos exemplos negativos. E nós temos a oportunidade de fazer a escolha certa. Eva não caiu porque ela não estava bem informada. Não, ela estava bem informada. E nós também estamos muito bem informados. Louvado seja o Senhor pela vida dos profetas na igreja, pela vida dos homens que pregam a palavra na igreja. Nós somos exortados, nós somos corrigidos, e a palavra vem, nos ilumina e nos mostra o caminho, nos direciona. Nós temos tudo para buscar o Senhor, para perseverar, e temos o amor entre nós. Nós estamos caminhando juntos. Não tem ninguém correndo na frente que vai chegar primeiro. Todas nós juntas vamos chegar. Todos nós, os irmãos, a igreja. Nós estamos aqui cooperando uns com os outros. Tem uns, irmãos, que não têm a dificuldade que você tem. Mas lá atrás você teve. Então vamos ter misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O desejo do meu coração é que realmente a gente busque o Senhor desesperadamente nesses últimos dias. Se constitua da palavra de Deus. Ore, jejue, consagre-se ao Senhor. Os dias são maus, o nosso Senhor está voltando. E deixe o Senhor te usar, pregue o Evangelho. Ajude a sua irmã. Nós precisamos pedir ajuda umas às outras, para sermos fortalecidas, para enchermos as nossas vasilhas, para bordarmos as nossas vestes, para o nosso encontro com o nosso noivo. Louvado seja o Senhor. Vamos abrir 1 Coríntios 15. Eu já estou encerrando, tá? Eu já toquei nos pontos, e agora eu vou só encerrar aqui, para a gente dar continuidade às atividades. Desculpa. 1 Coríntios 15, 57 e 58. Uma palavra assim para melhorar o ânimo, né? Porque a gente fala muito do pecado, fala das coisas, a gente vai ficando meio quieto, assim. Mas a nossa ênfase aqui, né, é o Senhor. Ele é o centro dessa comunhão. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar esse versículo, irmãs, juntas? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, minhas amadas irmãs, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão.
Vamos ler juntas, irmãs. Olha para tua irmã e vamos ler e vamos falar esse versículo umas para as outras. Portanto, minhas amadas irmãs, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor não é vão. Louvado seja o nosso Senhor. Amém. Agora vamos abrir em Filipenses 4, versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosas de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E, finalmente, irmãs, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso coração. E o que aprendeste, recebeste, ouviste e viste, isso praticai. E o Deus da paz seja convosco. Louvado seja o Senhor, irmãs. Palavra e oração são as armas para combatermos as mentiras com as verdades do Senhor. Eu fico por aqui.